dia. Assuntos factuais, assuntos daqueles que estão nas manchetes ou que ainda estarão nas próximas horas nas manchetes. A gente está de olho em tudo que acontece, principalmente lá em Brasília, para levar até você a oportunidade de nós, telespectadores e apresentadores aqui em Goiás, lançarmos o nosso olhar, o olhar dos goianos em relação a esses fatos nacionais, mas que tem repercussão clara em todo o Brasil e, claro, aqui em Goiás também. Então, a gente está falando, e esse programa adquiriu esse novo formato exatamente no dia 2 de setembro, que foi o dia do início do julgamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. E a gente tem acompanhando esses assuntos, paralelos, inclusive, porque eles se sucedem e dão a nós a oportunidade de a gente poder discutir com os nossos convidados e com você em casa. O programa de hoje tem o seguinte título, tema, para que você já faça a sua reflexão e comece a preparar o seu comentário também para a gente saber como é que nós, goianos, estamos recebendo essas coisas que vêm, tanto do Congresso quanto do STF, STJ e etc. O programa de hoje tem o seguinte tema, redução de penas avança no Senado. Está aí na parte de baixo da tela, a redução de penas avança no Senado, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e o destino agora é o plenário do Senado. E aí vem a pergunta, um desdobramento dessa afirmação, redução de penas, avança. E agora, Bolsonaro vai ser beneficiado? De que forma? Como é que poderá ser reduzida a pena dele, ainda que ele pretendesse ter, na verdade, a pena anulada, né? A condenação anulada? Anistia ampla, geral e restrita, o que, claro, tudo indica que não vai acontecer. Mas parece que Bolsonaro estaria convencido de que uma redução é melhor do que nada, tanto que o filho dele, Flávio Bolsonaro, já lançado pelo Jair Bolsonaro como pré-candidato a presidente da República, disse que o pai Jair já está entendendo isso e está aceitando essa ideia. Eu vou conduzir o programa de hoje com a ajuda de dois experientes advogados, e é sempre bom a gente ter a presença do pessoal do direito aqui no programa, porque eles têm uma luz diferente da nossa, que somos leigos, né? Eu sou leigo e muita gente que está assistindo a gente nesse momento também é, embora a gente saiba que tem muita pessoa muito bem formada, muito bem informada também sobre tudo isso. Eu começo apresentando ele que vem pela primeira vez ao programa, ele que é advogado criminalista, é professor universitário, professor de processo penal. Primeira vez que eu tenho a oportunidade de receber o professor Marcelo Catelli. Tudo bem, professor? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo Bering, boa noite, doutor Moisés Macione, boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer aqui estar estreando aqui a primeira vez. Que bom. Boa noite. Espero que venha mais vezes. Estou à disposição. O senhor que tem já um trabalho bastante amplo e sólido, né, dentro inclusive da análise política, né, embora o senhor seja professor de direito, mas tudo na vida passa pela tal da política, né, como eu costumo dizer, até a aguinha desse copo aqui passa por uma ação política, o que dirá as nossas vidas. Por isso a gente sempre fala sobre política e muita gente, felizmente, ao longo desse tempo que eu insisto nesse tema, muita gente está entendendo isso e aceitando a ideia e se informando melhor sobre o que acontece dentro do mundo da política para se preparar não só para as próximas eleições, mas para as próximas gestões também, que podem ser frustrantes, podem ser maravilhosas, mas você tem que estar preparado também para encarar isso e exigir mudança de quem não esteja atendendo aquela expectativa sua, aquele político em quem você votou e se decepcionou. Muito bem, o professor Marcelo já me ajudou a apresentar o nosso segundo convidado, também advogado, comentarista político, que é o doutor Moisés Marcione. Em italiano seria Marcione? Com certeza, Marcione. Boa noite, senhor. Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores. Boa noite, doutor Marcelo. É uma satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. A italianada aqui na mesa, né? E eu sou Spadoni, então pronto. O seu Marcione com E no final. Isso. Não é com I. E é característico do italiano, né? O I. Lá do sul da Itália. Com certeza. Da sul da Itália também. Então, telespectador, eu quero a sua opinião também. O que é que você acha dessa dosimetria das penas, né? Que foi o que acabou sendo aprovado na CCJ do Senado e agora vai a plenário. O relator, que foi o Esperidião Amin, senador de Santa Catarina, que fez algumas mudanças ali para poder fazer com que essa intenção de beneficiar o pessoal que foi flagrado naquele dia 8 de janeiro possa ser beneficiado com essa redução. Inclusive, Bolsonaro
Bolsonaro. Nosso telefone, nosso WhatsApp para a sua participação, 98200-3223. 98200-3223. Para que você possa assistir o programa pela TV aberta, são duas emissoras transmitindo o programa, a TV Brasil Central e também a TV Assembleia Legislativa. Tem um canal no YouTube também, que está à sua disposição, da TV Brasil Central, não só para assistir ao programa ao vivo, como também para de lá você já começar a digitar a sua pergunta, a sua opinião e fazer também as suas perguntas para os nossos convidados. E tem uma novidade que eu estou muito feliz com ela, que está sendo colocada em prática nesta semana. A TV Brasil Central colocou o sinal no satélite digital. Então, a partir de agora, de ontem, por exemplo, eu estava observando as participações, já teve gente assistindo lá do Mato Grosso, do Paraná, da Bahia, de tantas cidades, de tantos estados, que eu vou querer depois passar direitinho o nosso contato, a forma de você acessar o programa em outros estados também. Ainda que você não esteja lá, claro, mas se você for a algum desses estados, saiba que através de lá também você pode assistir o nosso programa. Não só o nosso programa, toda a programação da TV Brasil Central. E é um potencial de alcance fantástico, potencial de atingir 60 milhões de pessoas. Muito bom. É uma coisa fantástica, né? Fantástica. Vamos fazer o seguinte, apenas a vinheta e o Boa Noite estará de volta. Muito bem, vamos então botar esse Boeing para decolar. Tem aviões mais modernos, né? Vamos ficar no Boeing, já está bom, né, professor? Perfeito. Já está bom. Como é que o senhor começaria o programa? Falando sobre esse tema da redução de penas, que foi aprovado hoje, esse PL da dosimetria foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, lembrando que já havia sido aprovado lá pela Câmara dos Deputados. Hoje foram 17 votos a favor e 7 contra. Interessante que o local ficou meio esvaziado, porque foi bem na hora do jogo do tal do Flamengo. E muita gente saiu e não voltou. Mas são 17 votos a favor e 7 contra. E o relatório apresentado mais cedo pelo senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, incluiu uma emenda do senador Sérgio Moro, que limita a aplicação dessa mudança na lei, que limita a sua aplicação apenas aos fatos relacionados ao tal do dia 8 de janeiro de 2023. Sérgio Moro, vamos começar com ele, comentou que a aprovação é uma correção dos erros do Supremo. Vamos ouvi-lo. Houve um erro da dosimetria do Supremo Tribunal Federal, que, a meu ver, nesse caso, agiu com sentimento, até para mostrar que não era o melhor lugar para ser julgado aquelas pessoas. Já poderia ter fixado uma pena mais baixa, até porque eu tinha votos vencidos do ministro Barroso, do ministro André Mendonça, entendendo que tinha absorção de algum daqueles crimes. Então vem o Congresso agora e corrige um erro. O Congresso corrige um erro do Supremo Tribunal Federal. Gostaríamos de aprovar anistia, mas é o que é possível hoje nessa maioria política. No entanto, o texto que veio da Câmara, e a meu ver não intencionalmente, de fato, estendeu benefícios a crimes de outra espécie, que não deveria. Mas se for observado, como fez aqui a análise detalhada do relatório do senador Esperidião Amin, a intenção da Câmara sempre foi focar os benefícios aos condenados do 8 de janeiro. Então nós estamos aqui numa emenda de redação, que eu tive aqui o privilégio, a honra de apresentar e ter sido aceito, né, pelo senador Esperidião Amin e aparentemente pela maioria desse plenário, que corrige essa distorção, porque jamais iríamos admitir que esse projeto, que é um fim tão nobre de corrigir um excesso da justiça do nosso país, fosse utilizado para beneficiar outro tipo de crime. Muito bem, começo ouvindo o professor Marcelo Catelli, que é advogado criminalista e professor de processo penal. Como é que o senhor vê, a primeira vez que o senhor participa do programa, o senhor não falou sobre aspectos anteriores, né, desse julgamento todo, inclusive desde o início do julgamento de Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê o andamento desse processo? Eu queria primeiro essa análise sua para a gente chegar aqui nessa revisão agora proposta pelo Moro. Como é que o senhor vê o andamento desse processo? Foi tudo dentro
da legalidade, o direito à ampla defesa e etc., acesso aos autos e etc., etc., que análise o senhor faz? É até complicado a gente tentar explicar um processo penal desde o início, né? Tanto questão de competência, quem teria competência para julgar, e aí já se discute que o próprio STF não teria, porque, de certa forma, os núcleos que eles fizeram, mais todas aquelas pessoas que foram condenadas por ter invadido ali a Câmara, ter invadido o STF e tudo mais, elas não gozam de foro privilegiado. Tá? Aí vamos discutir, trataria a competência em função daqueles que teriam prerrogativa de função. Mas ainda assim, o STF trouxe para ele uma prerrogativa de função que não era cabível. Então já começa o erro na competência, o STF seria incompetente. Depois, as acusações que foram feitas com base numa delação premiada de Mauro Cid, que não apresentou um documento sequer, simplesmente a palavra da vítima. O juiz não pode condenar simplesmente com a palavra da vítima. A outra questão, provas que foram teoricamente produzidas pela Polícia Federal em zilhões aí, em terabytes, e que não houve tempo hábil para que a defesa pudesse ter acesso a tudo isso. Então, houve claramente um cerceamento de defesa. E, por fim, nas sessões, o próprio Alexandre de Moraes, que é uma vítima, né, suposta vítima do punhal verde e amarelo, ele jamais poderia julgar. Ele tem interesse na causa, então daí ele é um juiz suspeito para julgar a causa. Então tem uma série de irregularidades no processo que levaram a esse desfecho. E aí então, o próprio Alexandre de Moraes, numa das audiências, ele inclusive ele atuou muito mais do que o próprio Procurador-Geral da República, e fazendo perguntas. Assim, o procurador fez 70, ele fez 180 perguntas. Então, ele demonstrou um ativismo, ele demonstrou uma forma onde ele estava atuando como promotor, como procurador do caso, como promotor de justiça no caso. Então, toda uma série de irregularidades. Por óbvio, o julgamento, no meu ponto de vista, é meramente político, ele sem aplicação, justamente, comentávamos aqui, em off aqui, a aplicação do crime de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe. Primeiro, que são dois crimes que um absorve o outro, então teria uma pena só. Segundo, no próprio Código Penal, tentativa. Tentativa, eu preciso ter iniciado os atos, não foram iniciados os atos. Agora mesmo, a preparação general, do suposto plano de golpe já não seria uma preparação? Não, porque os atos preparatórios à cogitação não é punível. Então tem uma série de coisas nesse processo aí completamente, não se fala nem irregular, ilegais. A que o senhor atribui isso? Foi um julgamento político, que o senhor acabou de dizer. Um julgamento extremamente político. Houve condução, houve intenção de que esse julgamento fosse estritamente político, ao contrário do que se esperaria de um tribunal que está lá para manter a Constituição? Sim, né? Na verdade, não seguiu os preceitos constitucionais, não seguiu as garantias fundamentais que estão previstas na Constituição, o devido processo legal, que está no artigo 5º da Constituição, não foi seguido. Vamos pegar um exemplo aqui, o senhor está falando aí sobre delação que se limitou apenas à oitiva, né, do Cid, do Mauro Cid. Pois bem, o STF condenou a 14 anos de prisão, veja bem, 14 anos de prisão, um homem que se sentou na cadeira de Alexandre de Moraes. O homem é Aildo Francisco Lima. Ele fez uma live sentado ali na cadeira de Moraes durante esses atos do dia 8 de janeiro. E o Lima foi condenado, eu gostaria que o senhor analisasse para nós e para o telespectador. Ele foi condenado por 5 crimes. Primeiro, sentar-se na cadeira de um ministro do STF significa, na opinião de quem julgou, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Sentar-se na cadeira também significa dano qualificado, significa deterioração do patrimônio tombado, associação criminosa armada. Confere isso, senhor? Quem estava armado lá no dia? Vai dizer que um pedaço de pau é arma? Então, vamos fechar as serrarias, porque estão vendendo arma pela cidade. Então, certo? Vão fechar as madeireiras, porque estão vendendo arma pela cidade. Ok? Abolição do Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, alguém sentar numa cadeira.
Olha, a cadeira dele, qual a diferença de uma outra qualquer cadeira? Então, o sujeito, na hora que ele vai para uma delegacia, registrar uma ocorrência, ele tá cometendo um crime porque ele está sentando na cadeira. Tá certo? Então, inclusive, toda denúncia ela é genérica, ela coloca todo mundo, ela não individualiza condutas. As denúncias têm que individualizar para cada um dos envolvidos, para cada um dos denunciados, a conduta específica de cada um deles. Qual foi a conduta específica dessa pessoa que foi condenada a 14 anos? Sentar na cadeira? O que ele fez? Ele depredou? Ele tem imagens dele entrando dentro do STF e quebrando algo? Eu preciso disso. Tudo bem, pode ter havido a depredação do patrimônio, mas o processo penal ele prescinde das provas. Mas ele teria participado de um ato que levou a dano, né, dano qualificado, mas sentar-se a cadeira, pelo menos até onde eu sei, sentar-se na cadeira de Alexandre de Moraes parece que não provocou dano à cadeira. Quer dizer, outras pessoas podem ter provocado dano e provocaram, mas nesse caso foi condenada por batom na estátua, que com uma VAP, com uma máquina de jato ali, limpou a estátua, quer dizer, que não causou nenhum dano. Tá certo? Então, são as questões assim. Eu coloco a conduta e simplesmente meus pares julgam de acordo com aquilo que eu quero. Só o Fux é que discordou, né? Foi dissidente aí. Moisés Macione, eu converso com o senhor daqui a pouquinho, mas como é a primeira vez que ele participa, eu estou pegando lá atrás uma retrospectivazinha para a gente depois entrar no fato de hoje, tá bem? Não esqueci do senhor, não. Tá? Mas eu queria ouvir a sua opinião, o senhor que é professor, por que a Débora Santos escreveu com batom, perdeu o mané e foi condenada a 14 anos também? Isso. E por que Luiz Roberto Barroso, que se dirigiu ofensivamente, com sarcasmo, né, para aquelas pessoas que se manifestaram contra ele, por que ele pôde dizer a mesma frase e não foi sujeito a julgamento? Ele faz parte do STF. A diferença está aí. Às vezes eu brinco que as minhas declarações faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Cuidado, porque você pode ser preso pelo que você diz. Né? Então a liberdade de expressão garante que ele possa falar perder o mané, garante. Quem se sentiu ofendido poderia processá-lo. Vai ter êxito? De forma nenhuma, por quê? Na hora que chega lá em cima no STF, eu costumo brincar até com os meus alunos, dizer o que é constitucionalmente válido. Aquilo que a Constituição recepciona, as leis que vêm, que não afrontam a Constituição. Mas na hora que chega no STF, a definição é outra. O que eles considerarem constitucional vai ser válido. Ponto. É isso que funciona aqui no país. E eles vêm rasgando a Constituição desde o dito impeachment da Dilma Rousseff. Em que sentido? Dilma Rousseff não sofreu impeachment, ela sofreu destituição de cargo. Ela não perdeu os direitos? Não perdeu os direitos políticos, não perdeu as regalias de presidente, não perdeu absolutamente. Simplesmente ela foi tirada do cargo, né? E chamaram de impeachment, porque o STF tirou todas as restrições que foram feitas. E é interessante que quem conduziu o processo de impeachment da Dilma foi o ministro, né? Lewandowski. Lewandowski, justamente. Tá certo? Mas teria sido colocado ali já premeditadamente? Seria isso? Eu estou fazendo perguntas, estou querendo saber. Os senhores são advogados de fato e de direito, eu sou especulativo, aquele advogadozinho do diabo. Eu costumo usar a seguinte expressão: o cachorro não morde a mão que o alimenta. Tá certo? Quem coloca os ministros do Supremo? O chefe do Executivo Nacional. Ele vai lutar contra? Ele lutou contra o Bolsonaro, sim, porque o Bolsonaro, desde o primeiro momento, falou que ia acabar com o STF. Então, aí o cachorro mordeu o seu dono. Pagou o preço. Certo? Pagou o preço. Né? Ele sabia que ia acontecer. O atual não. O atual, ele está na coleirinha do Alexandre de Moraes. Então, não tem. Né? E ele faz o que o Alexandre de Moraes quiser, e o Alexandre de Moraes valida todos os atos dele. Nós vimos aí decisões aí que mandou colocar, que a Câmara votou e o STF cassou a decisão da Câmara. Então esquece nosso legislativo, não precisa mais dele, deixa o STF legislar. Pois é, se a gente está caminhando... Usurpação de competência.
Se o assunto está caminhando por esse lado, eu tenho que fazer uma pergunta inevitável antes de começar a conversar, né, com o doutor Moisés, que é o seguinte: esperar o quê, então? O senhor, que é um operador do direito, esperar o quê desse STF, a quem o senhor, de alguma forma, tem que seguir, né? Jurisprudência, essas coisas todas. Esperar o quê do STF, nessa situação toda, nesse estado de coisas, e tendo em vista que, inclusive, o substituto de Luiz Roberto Barroso deve ser, se não foi até agora por causa de resistências e coisas que a gente, de repente, nem imagina, mas deve ser o Jorge, né? O Messias, ou Bessias, como dizia a Dilma. E o Bessias disse que está muito feliz, deu várias entrevistas dizendo que estou muito feliz e vou fazer um bom trabalho porque eu devo lealdade ao presidente Lula. Que significado tem essa frase dele? Né? Eu volto a falar. Quem está colocando ele, na verdade, ele era o estafeta da Dilma. Quando o Lula estava para ser preso, ele ia levar aquela nomeação para o Lula, tá certo? No final não deu certo, né? Para a Casa Civil? Para a Casa Civil, para evitar ele ter uma prerrogativa de função ali, um fórum para prerrogativa de função, e acabar não sendo preso quando ele foi preso. E o Bessias, como diz a Dilma, vai ser mais um que vai dizer amém para as questões do governo e vai compor aquele grupo, excetuando o Fux, que ficou lá. Flávio Dino, que é o companheiro, o Toffoli, que é o amigo, o Alexandre de Moraes, né? Porque eu não falo que ele é Alexandre, ele é Alexandre de Moraes, tá certo? E vai entrar ali no lugar do Fux, justamente o Bessias, para compor, né, junto com o Flávio Dino, que era o advogado de Lula. Flávio Dino, não, desculpa, o Zanin, que era advogado de Lula. São 8, né, que estão ligados a Sim, mas a Lula. Câmara são 5. Câmara? É a primeira Câmara. A primeira Câmara. A primeira turma. Primeira turma. E Lula já nomeou 11 ministros do STF ao longo dos 3 governos dele. Quer dizer, está tudo na mão dele. Boa noite, Paulo. Parabéns pelo tema do programa. José Lopes, bairro São Carlos. Estou ligado. Obrigado, viu, José Lopes? Mande perguntas também. Mais telespectadores participando. Você pode também, por favor, mandar o seu recado, a sua opinião sobre o assunto que a gente começou a discutir aqui agora. Vamos ver o que é isso aqui. Deixa eu conversar aqui com o Marcione, doutor Moisés Marcione, advogado, comentarista político, que não comentou nada até agora, mas vai ter oportunidade de fazê-lo. Como é que o senhor vê essa questão? O andamento do processo, o senhor já chegou a se manifestar aqui durante o programa, vários programas. Mas hoje, esse encaminhamento para que seja aprovado, pelo menos na CCJ do Senado já foi, agora o plenário decidirá, e claro que depois tem a decisão final de Lula, que pode sancionar ou não essa PL. Que expectativa que o senhor tem? Primeiro, essa dosimetria que substitui a pretendida anistia ampla, geral e restrita, já ficou de fora. Tanto que daqui a pouco a gente tem uma fala do Flávio Bolsonaro falando sobre isso. Mas como é que vai ficar essa solução? Vai contemplar em alguma medida essa vontade de Bolsonaro de ficar livre das grades? Como é que vai ficar se isso, na sua opinião, tendo em vista agora o voto dos parlamentares, que depois será sujeito à aprovação ou não de Lula? Então, antes, Paulo, eu quero explicar para você, telespectador, o que é dosimetria. Eu acho que você está vendo aí toda hora falando, né? Sim. A dosimetria é o quê? É a forma... Dosimetria. Dosimetria. Né? Dosimetria, sim. Dosimetria. A forma com que o juiz analisa aquela pena. Por exemplo, a pessoa cometeu um crime. Como se avalia essa conduta e, a partir dessa conduta, qual deve ser a pena aplicável àquele caso? A dosimetria é mais ou menos isso. O critério usado é muito antigo, Nelson Hungria, né, professor? O Nelson Hungria que estabeleceu esse critério trifásico, 3 fases. Olha só, pegando o 8 de janeiro, um dos elementos, a culpabilidade. Vamos pegar o caso do rapaz que sentou na cadeira. Vamos analisar a culpabilidade. O que é culpabilidade? O nível de reprovação da sociedade. Sentar numa cadeira do STF é tão reprovável assim, a ponto de gerar uma pena de 14 anos. Olha a questão, até o professor trouxe, essa desproporção o Congresso está tentando equilibrar para tentar tirar essa agressividade das penas. Como as penas foram extremamente
desproporcional, tomando por base a dosimetria deles, eles querem readequar. Ao invés de usar um critério de 3 fases, eles querem criar 2 fases, tirando a subjetividade do juiz. Eles querem reduzir um pouco e colocar critérios um pouco mais objetivos, para, no final das contas, beneficiar as pessoas do Rio de Janeiro, o que é bem sensato. O problema é, será que será constitucional? Não é não, professor? A dúvida é essa, porque no final vai para o STF novamente, porque alguém vai entrar com uma ação direta de constitucionalidade ou vai entrar com algum processo no STF para se é constitucional ou não. Será que o STF vai considerar constitucional ou não? Outra questão, que até o Sérgio Moro trouxe. A aplicabilidade disso para todos, porque a lei, em tese, deveria ser geral, ela não pode ser casuística, ou seja, aplicável ou criada para um caso específico. Isso é em tese, né? Quando a gente estudava isso, o professor ensinava a nós. Agora, com essas novidades, acaba que, se for aplicado isso, vai ser aplicado para todos os outros crimes, beneficiando, por exemplo, as facções, beneficiando grupos que se dizem terroristas, né? Que nós dizem que eles são terroristas. Mas isso não foi mudado pelo Sérgio Moro? A proposta dele foi acatada. Sim, foi acatada. Que agora se refere apenas aos eventos de 8 de janeiro. Sim. Isso apresenta um risco de inconstitucionalidade. Esse é o problema. Porque não pode ser específico, uma lei específica para alguma coisa. Dirigida de uma lei, faltando a impessoalidade, tá certo? O caráter discriminatório da lei. Então, ele não pode. E isso, com certeza, terão ações diretas de inconstitucionalidade de pessoas que não são abrangidas por essa cláusula que foi inserida, aí, por essa emenda que foi colocada no próprio projeto, dizendo que a lei não pode privilegiar um determinado grupo. A Constituição Federal está lá. Todos têm tratamento igual perante a lei, está escrito na nossa Constituição. Fere o princípio da equidade. Então, a partir do momento em que fere o princípio da equidade, vai ter 2 questões. Ou vão ter que ampliá-la para outros grupos, ou torná-la inconstitucional. Ou o STF pode dar uma nova interpretação para a equidade. Porque, como até o professor disse, a gente entende da mesma forma, eles que são a última interpretação. Se na Constituição fala não, e eles disserem, não está escrito não, está escrito sim. Não, mas eu estou lendo não, mas lá é sim. Se eles dizerem isso, é o que importa. A forma da interpretação, que a gente chama mutação constitucional, olha o nome bonitinho, eles pegam um artigo e faz uma mutação, ou seja, tira o não, coloca sim, tira o porém, coloca talvez, tira a vírgula, coloca ponto, eles interpretam da melhor forma que convém politicamente, porque eles são agentes políticos. Traduz isso para a gente uma frase de 5 palavrinhas. Essa questão da equidade? Essa questão toda que está sendo julgada pelo STF. Vai dar em nada, vai ser questionada e... Basicamente, o que vai acontecer... Segurei a palavra para não dizer. Sim, provavelmente eles vão ter que ter alguns acordos entre o STF e o Congresso, que nós sabemos que sempre tem, para ver se é conveniente aprovar politicamente, porque o STF, ele não é um tribunal só jurídico, ele é um tribunal político, então ele decide de forma política, ou seja, ele leva em conta outros aspectos que não são, às vezes, totalmente jurídicos, eles levam elementos políticos. Então, conveniência, no caso, por exemplo, hoje a composição do STF privilegia interesses mais ao governo, mais à esquerda. Tecnicamente falando, você pode observar que as leis têm essa linha. Então, a consequência disso, natural, devido aos integrantes atuais que compõem o STF, privilegiarem valores do seu grupo político, do seu grupo de interesse que colocou ele lá inicialmente. Não deveria sim, em tese deveria ser totalmente parcial. Entretanto, por ser um tribunal político, acaba que é possível sim. Tá bem, vamos dar uma corridinha? Já foi meia hora de programa. Já. Metade do programa já foi embora. Eu tenho que atender o telespectador. Tem um aqui que se chama Marcelo Matos, de Americano do Brasil, dizendo que ele assiste sempre o programa, manda sempre mensagem. Diz que está gostando mais ainda hoje, porque tem um xará aqui na bancada, diz ele. Marcelo, professor Marcelo Catelli. Boa noite, Paulo.
Ótima noite e boa programação. Eles estão só, a opinião de quem não colocou o nome, eu vou ter que ir lá no perfil da pessoa para ver, é o Aparecido Borges Machado. Ele diz o seguinte, olha o que está sendo feito, foi feito agora na CCJ do Senado, eles estão apenas corrigindo o tamanho do erro que eles cometeram, que eles devem ser o STF. E agora, com a redução, talvez o Bolsonaro fique até livre definitivamente, né? Abraço a todos. Isso é possível, professor? Não. Na verdade, ele só tem uma condenação transitada em julgado, ele está cumprindo pena, né? Com esse projeto de lei da dosimetria aí, o que ele tem é uma redução da pena. E, em função da redução da pena, todo preso tem uma coisa chamada progressão de regime. Então, ele, dependendo, a partir de 8 anos de pena, obrigatoriamente começa a cumprir em regime fechado. Okay? A pena do Bolsonaro vai cair para algo abaixo de 18 anos, 17 anos, não lembro corretamente o valor. E, cumprindo 1/6 da pena, ele pode progredir de regime. Então, ele sai do regime fechado e vai para um regime semiaberto, ok? Então, ele teria aí 2 anos e 6 meses, 2 anos e 7 meses, cumprindo em regime fechado, para depois, então, passar para o regime semiaberto. Isso não vai, essa dosimetria não vai trazer para ele uma liberdade, ou seja, uma isenção de pena. Ele recupera, mesmo que ele passe por essa progressão de regime, seja colocado em outro regime. Ele pode ser candidato? Não. Porque o julgamento da inelegibilidade dele está no TSE, enquanto não extinguir a pena, ele tem os direitos políticos cassados. Pois é, tem um problema no TSE, né, que o declarou inelegível. Sim. Como é que ele poderia ser candidato? Em que situação? O Bolsonaro só em 2038, 2030, alguma coisa assim, ele se tornaria elegível novamente. Pelo TSE 2030. 2030. Tá bem. Com essa progressão de regime, provavelmente em 2029, a depender da forma, ele já poderia progredir de regime para o semiaberto, ou seja, ele sairia lá da superintendência e começaria novamente a usar a tornozeleira. Então, por isso que a busca tão grande pela anistia que se busca no Congresso, para que todos os integrantes do 8 de janeiro já saiam, porque com essa pena, com essa progressão de regime não vai ser tão interessante, não vai dar liberdade para ele e também não vai dar possibilidade de ele se candidatar a presidente. Vamos lá, Flávio Bolsonaro, né, filho de Jair Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro aceitou uma versão ainda que restrita do PL da dosimetria das penas, que é limitada, pelo menos até agora, aos réus dos atos do dia 8 de janeiro, por entender que a medida Jair Bolsonaro aceitou, né? Porque é melhor isso do que nada. Ele entende que a medida pode aliviar a situação das pessoas condenadas nesse caso. Vamos ouvir. Eu falei da repercussão com relação ao projeto da dosimetria, e eu falei para todas as nossas lideranças partidárias que Jair Bolsonaro havia dado a sua diretriz de que nós aceitássemos fazer isso, porque se a redação, independente de qual fosse, se colocasse as pessoas como a Débora do Batom em casa, próximas de suas famílias, ainda que numa semi-liberdade, ele já se sentiria aqui menos triste e que ele aguenta o tranco de mais um tempo aqui, até que essa situação toda se reverta e a justiça seja restabelecida no nosso país. Muito bem, está aí a fala do Flávio Bolsonaro. Está resignado? Não tem outro caminho? É esse mesmo? É pegar o lagar. O que o Bolsonaro pode fazer? Ele pode opinar, ele pode falar, mas ele não tem mais o acesso, ele não tem mais a forma, ele tem todas as visitas controladas. Então, o que ele tem que, justamente, ele tem que aceitar. Não adianta agora ele espernear, não adianta agora ele brigar e falar que ele não aceita isso. É o que está sendo colocado, é o que foi costurado pelo Paulinho da Força, já costurou junto com o STF, já costurou junto com o Senado, já costurou de todos os jeitos esse projeto da dosimetria. Pois é, nos dias de hoje acaba sendo mais vantajoso isso. Eu pergunto ao senhor, doutor Moisés Marcioni, advogado comentarista político, acaba sendo mais vantajoso, até pelo fato de que o que se tentou lá nos Estados Unidos, através do outro filho, o Eduardo Bolsonaro, deu um pequeno resultado no início com o enquadramento, né, do Alexandre de Moraes na lei Magnitsky e também com alguns cercos, né, que se fizeram em torno dos ministros do STF.
A partir do momento que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, resolveu morrer de amores por Lula, quer dizer, o ambiente aqui no Brasil ficou pior do que nunca esteve para os Bolsonaro, o senhor diria isso? Então... Ou é tudo um joguinho? No final das contas, a questão da lei Magnitsky, o STF, ele acaba que tem o braço junto com o Executivo, naturalmente. E hoje nós temos muitas coisas a oferecer para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele não vai privilegiar o Brasil em detrimento dele. Não sabemos exatamente o que foi oferecido aos Estados Unidos para tirar essa lei Magnitsky. Suspeitamos, talvez, das terras raras, suspeitamos de outras questões, mas os Estados Unidos, o Trump, o que ele fez foi privilegiar o nacional. Em relação ao que o Bolsonaro falou, é aquela questão, é o mínimo viável do possível. Então, o que está disponível não é isso? O que ele pode fazer para mudar? Nada. Então, não adianta ele falar contra e etc., falar para o partido dele votar contra, porque no final é isso que está disponível. À medida que for avançando, pode ser que consigamos, pode ser que eles consigam outros projetos de lei talvez melhores. Mas se é isso que tem agora, ótimo. Principalmente diante da perspectiva, né? Que os senhores próprios reconhecem, o senhor em especial, em relação a um possível, o senhor também, a um possível questionamento, né, sobre a constitucionalidade ou não disso que foi aprovado na CCJ hoje. Vamos lá, telespectadora Jusilene Lara. Ô, Jusilene, obrigado, viu? Eu li aqui enquanto eles falavam, sua mensagem muito boa, mas o tempo é pequeno, né? Já se foram 35 minutos de programa, tem que correr. Mas vou ler um trecho da sua manifestação. Diz o seguinte: o pior de tudo isso é ver a atitude dos esquerdistas com 2 pesos e 2 medidas, uma vez que ao longo de sua trajetória na oposição já fez muita baderna e quebra-quebra. O que é fato, né? Alguém discorda? É fato. Não apenas por isso, mas até a proposta da esquerda deveria ser criminalizada. A esquerda é contra o status quo, ou seja, tudo que a humanidade construiu até hoje para substituir por uma quimera que dessa vez iria funcionar. Marco temporal, por exemplo, deveria ser aquele de 1500, quando os índios ocupavam realmente parte do Brasil. E não esse agora que se pretende fazer com que essa questão do marco temporal tenha início, para a contagem dela, para a institucionalização dela, tenha início apenas a partir do momento da Constituição Federal, da Constituição, em 88. Vamos lá, vamos mudar um pouco de assunto. Tem mais assuntos também, a gente vai repercutir agora. E o PT está sempre presente aqui no programa, a esquerda está sempre presente, tanto quanto a direita, e a gente sempre tem pego falas, por exemplo, do presidente Lula, e a gente repercute aqui no programa. Então, mais uma vez, o programa de hoje vai ter o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que fez hoje uma reunião ministerial para fazer o balanço do governo em 2025. E ele falou sobre as políticas realizadas pelo governo e disse que em 2026 o ano da verdade acontecerá. Vamos ver. Ano que vem, as pessoas terão a oportunidade de escolherem que tipo de país eles vão querer. Vão ter que escolher. E aí é muito importante uma coisa que nós temos que mostrar. Nós começamos esse governo falando a palavra reconstrução e união. Ou seja, a gente pegou um país desmontado, a gente começou a reconstruir e a gente trabalhou muito a questão da união. Depois, no começo desse ano, a gente começou a falar que a gente estava, plantando e que esse ano seria o ano da colheita. Então, nós já anunciamos todas as políticas sociais que a gente tinha que anunciar, todas. Pode faltar uma ou outra, mas que não deu tempo de anunciar, nós vamos saber como é que nós vamos tratar o ano que vem. Mas o dado concreto é que o ano eleitoral vai ser o ano da verdade. Ou seja, nós temos que criar a ideia da hora da verdade para mostrar quem é quem nesse país, quem faz o que nesse país, o que aconteceu antes, de nós, e o que acontece quando nós chegamos ao governo. Pois é, Lula quer porque quer comparar, e nessa reunião também ele fez uma outra afirmação. Ele comparou o governo dele, o governo federal, com a política social de outros estados, e claro que ele tinha que colocar Goiás no meio, claro que ele tinha que colocar Caiado no meio. Vamos ver o que ele disse. Porque, veja, eu não tenho nenhuma preocupação de competir. Aliás, eu já mandei fazer um estudo das políticas sociais dos nossos possíveis adversários. Do Tarcísio, do Zema, do
do Caiado, do Ratinho. Eu já mandei fazer um estudo de todas as políticas sociais que eles fizeram nos estados. Sinceramente, perto de nós, eles não fizeram nada. Vamos lá, ontem Caiado falou sobre isso nas redes sociais dele, a gente colocou aqui, ele fazendo, inclusive, em resposta a Lula, um desafio, chamou Lula para o debate. Ele falou, Lula, eu vou aí, vamos debater esse assunto onde você quiser e sobre qual assunto você quiser, para ver se você fez realmente mais do que eu aqui em Goiás. Foram palavras de Caiado no programa de ontem, você que acompanhou, ouviu certamente. Professor Marcelo Catelli, né? A que vai levar esses desafios de Lula? O que ele pretende com isso? E especificamente, já que estamos em Goiás, especificamente em relação a Goiás e especificamente em relação a Caiado. Bom, antes de tudo, esse ato dele que ele acabou de falar e que ele mandou fazer levantamentos dos seus adversários, prováveis adversários nas eleições, ele está usando a máquina do Estado com viés eleitoreiro, ele está cometendo um crime aí. Eu acho que deveria ter o Ministério Público Federal aí, agir nesse caso aí e investigar isso, porque, se a gente lembrar, Bolsonaro foi condenado por uma reunião com ministros. Tá certo? Usando como plataforma eleitoral. Ele acabou de fazer isso dessa declaração aí, que ele está mandando estudar todas as políticas sociais dos prováveis candidatos que vão concorrer contra ele. Isso não é função de um governo. Isso não é função do governo. Ele tem que mostrar o trabalho dele e não querer ir atrás de saber o que os outros fizeram. Tá certo? Então, eu vejo assim... Na hora da verdade, em cima de um governo de mentira que só trabalhou acusando, dizendo que tudo não dependia dele, fica muito difícil a gente poder dizer alguma coisa sobre o que o Lula fez nesses 3 anos de governo. A gente sabe sim que nesse último ano, 2026, vai ser da verdade. Da verdade, onde ele vai abrir os cofres públicos e vai ainda aumentar o déficit público. E o senhor, professor, comentarista político, advogado Moisés Macione, como é que o senhor analisa essas falas de Lula e a provocação dele, mais uma vez, a Caiado? Fazendo uma análise macroeconômica, como que está hoje o seu poder de compra? Como que está a Selic? Você sabe que está 15%, se você buscar um financiamento, você vai ver o valor que está. O aumento de impostos é exacerbado. Então, o que ele fez, aquela provocação ao Caiado, é porque hoje, aqui em Goiás, o Caiado tem uma visibilidade muito boa, uma aprovação muito boa, devido às várias condutas que ele teve, que beneficiou muito a população, em detrimento da União, que aumentou ainda mais o déficit público, que hoje está com a quantidade de mais de 29 mil funcionários a mais do que outros governos, é o nível mais avançado já de funcionalismo comissionário e de outros cabides, teoricamente, de emprego. Então, o nível que está a União demonstra claramente que ele está inseguro com esses possíveis candidatos. Não é à toa que ele já está trabalhando para a eleição dele em 2026. Ele já está trabalhando contra os possíveis candidatos dele, inclusive, como o professor disse, violando regras pré-eleitorais, que provavelmente não vai dar pena nenhuma, porque o TSE já está com o STF. O que o senhor quer dizer com isso? Porque quem vai julgar no final das contas faz parte do grupo político dele. Então, provavelmente, não vai ter um julgamento prejudicando ele em relação a essas questões eleitorais, de ele ter antecipado a campanha, como ele fez nessa manifestação pública. Se tomar como verdadeira essa afirmação sua, e eu não estou colocando dúvida nisso, mas se tomar como verdadeira essa afirmação sua, nós estamos numa situação difícil, nós, digo brasileiros, né, porque tudo passa, então, por alguém que faz parte desse sistema, digamos assim? Em tese, hoje os ministros que estão colocados lá têm uma parcela de imparcialidade, mas os grupos que estão lá, quem colocou eles? Nós temos que ser racionais, objetivos. Eles, como até foi falado pelo próprio Bessias, deve lealdade a quem colocou lá. Então, diante dessa complexidade, nós logo podemos concluir que vai ser muito difícil. Vamos analisar os próximos capítulos, se eu vou estar certo. Será que vai ter alguma ação? Será que vai ter algum questionamento no TSE? Será que vão falar que ele está fazendo campanha antecipada? Vamos ver. O senhor acredita que não? O senhor acredita também? Que vai ser feita alguma coisa contra ele? Nada. Onde é que a gente vai parar? Nós já estamos parados na ditadura de toga.
Sério? Já estamos nela, vivemos ela, como eu costumo brincar, nós já estamos numa brazuela aqui, onde existe um governo e existe um tribunal que decide o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Bem, vamos lá, informações, né? Falando sobre pesquisa da Atlas Intel. É uma pesquisa, um estudo, né, que foi divulgado hoje, aponta a avaliação de governadores no país. E, mais uma vez, Ronaldo Caiado está no topo do ranking de aprovação entre governadores, com 80% de avaliação positiva. A lista de governadores segue com, depois de Caiado, está aí, inclusive, da Atlas Intel, essa cartela. Caiado está lá com 80, em segundo lugar vem o Fonteles, o Rafael Fonteles, que é do PT, do Piauí, com 69%, e depois vem Helder Barbalho, do MDB, do Pará, com 66% de aprovação. E aí vem outros que estão nessa sequência. Mas Caiado continua sendo, sempre com números acima de 80% de aprovação, o governador mais bem avaliado do Brasil. A pesquisa que ouviu 200 mil eleitores em todo o país de forma virtual. E a margem de erro oscila entre 1 e 4 pontos percentuais, conforme o tamanho da amostra por estado. Está aí Caiado, mais uma vez, surfando nessa faixa de aprovação que já vem de algum tempo, né? Professor. Ele tem, na verdade, o Caiado teve essa aprovação toda aí, até pela questão que ele aplicou a segurança pública aqui no Estado, a melhoria que foi sentida aí em relação à segurança pública. Então, e a população sente, né, quando sente uma maior qualidade na segurança aí, se vê mais satisfeita. E o governador não para, né? Hoje inaugurou o novo terminal do Dergo aqui em Goiânia, após investimentos de mais de 16 milhões de reais na reconstrução completa daquele espaço. Vamos ver como ficou. O terminal ganhou 560 metros quadrados de área com a reforma e ainda uma cobertura elevada em todo o espaço, o que vai trazer mais conforto para quem passa pela estação. E muitos fazem essa jornada todos os dias. Você vira a altura do teto agora, né? A sofisticação para o atendimento das pessoas, o padrão de excelência que você tem nos banheiros, nas áreas ali dos motoristas, no restaurante, na área de conforto e também para os passageiros, com toda a estrutura da segurança pública, com todo esse transporte aqui viável para que haja maior agilidade. E é essa parceria que vocês veem o quanto nós mudamos o transporte na capital e na região metropolitana. Cerca de 25 mil pessoas passam diariamente pelo terminal, que mesmo com todas as melhorias, mantém o valor da passagem congelado em R$ 4,30 desde 2018. Eu acho que é bom, modernizando as frotas, modernizando os pontos de ônibus, dando uma passagem num preço melhor para o trabalhador, é compensador. Eu acho que é uma questão social boa, além de uma questão estrutural para o município. Para completar a reforma de todos os terminais aqui de Goiânia e da região metropolitana, faltam apenas 3, sendo eles o terminal da Praça A, terminal do Padre Pelágio e também o terminal no município de Senador Canedo. A previsão de entrega de todos eles é até o dia 1º de fevereiro. O investimento total previsto até o final é de cerca de 1,7 bilhão de reais na reforma e melhoria dos terminais, nas estações dos eixos, renovação de frota e também aumento da segurança. Isso vem em conjunto com a entrega também de ônibus novos. Já temos mais de 600 entregues, quer dizer, 50% da frota existente já foi renovada. E outros ônibus estão chegando em janeiro, como o maior ônibus articulado do mundo, o ônibus elétrico articulado da Volvo, que vai integrar também aqui o eixo Anhanguera. São cerca de 7 mil pontos de ônibus que foram reformados, substituídos ou incluídos em toda a região metropolitana. Próxima à área do terminal também será construído um posto do batalhão da Polícia Militar, o que irá reforçar a segurança para os usuários do transporte coletivo.
É uma coisa atrelada à outra, né? Quer dizer, a melhoria do transporte coletivo junto com a segurança também. Tem que ser tudo pensado em conjunto, né, professor? Uma coisa leva à outra, né? Na verdade, você tem o terminal, você tem aglomeração de pessoas, né, isso atrai aquelas pessoas que querem praticar crimes, então é necessário que tenha também a segurança próxima. Pois é, enquanto o Caiado passava por essa experiência de entregar esse novo terminal, a primeira-dama, dona Gracinha Caiado, participou da entrega de veículos para 246 prefeituras que vão dar suporte ao trabalho de assistência social nos municípios. Entrega de carros foi feita hoje e a gente confere agora. Cada município goiano vai receber um veículo. O modelo tem carroceria estendida, o que permite que seja utilizado tanto no suporte para o transporte de pessoas, como também para transportar equipamentos e doações. Esses veículos terá várias finalidades, né? Por exemplo, acompanhar famílias no CRAS e CREAS, família acolhedora também será acompanhado por eles. Esses veículos virão a Goiânia buscar os benefícios da OVG, também estarão em assentamentos, em aldeias indígenas, em quilombos, levando também a assistência social lá na ponta, para que as pessoas mais vulneráveis realmente possam ser atendidas e ter os seus benefícios, os seus programas sociais chegando à porta da sua casa. É uma ação integrada entre a Secretaria de Desenvolvimento Social, a OVG, ou seja, uma ação do Goiás Social que vai aí ajudar os 246 municípios, mais uma vez, o governador e a nossa primeira-dama, junto com o povo ali no seu município. Os carros foram adquiridos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, através do programa Goiás Social, um investimento de 32 milhões de reais. Nós estamos fazendo a entrega de 246 municípios para que primeira-dama não fique mais pedindo favor a prefeito, a secretário, para vir buscar um benefício, para mudar, para movimentar algum idoso, alguém que tenha necessidade do CRAS. É assim que nós trabalhamos no Goiás Social, exatamente levando resultados, entregas para que as secretárias de assistência social, as primeiras damas possam trabalhar com independência. Os prefeitos estão satisfeitos com a entrega, que vai contribuir para atender as famílias em situação de vulnerabilidade, tanto na zona rural como também na cidade. Um veículo 0 km para cada assistência social de cada município goiano. Isso mostra a prova do municipalismo, o quanto eles estão preocupados, o governador Ronaldo Caiado, o vice-governador e próximo governador Daniel, que a política pública chegue na ponta, chegue diretamente na população. Vai ser de muita valia, porque para entregar cesta, buscar benefícios, cobertor, sempre a gente tem buscando fraldas, cadeira de roda, e ele já vem até com a capotinha, né? Vai ser muito bom para a cidade. Interessante, né? Porque essa área de assistência social é uma que o Lula falou ontem, falou hoje de novo, que ele considera que o governo federal esteja fazendo mais do que Goiás. E a gente vê que a todo momento tem essas ações por parte da primeira-dama, Gracinha Caiado, entregando veículos e fazendo tantas outras ações dentro dessa área de assistência social. Parabéns, primeira-dama. Venha ao programa que a gente está convidando a senhora faz tempo já. Uma telespectadora agora de Minas Gerais. Como eu disse agora há pouco, a TV Brasil Central inaugurou esta semana a transmissão via satélite digital, que eu não tenho aqui na minha mão as especificações, mas já pedi ao Marden para que me enviasse, gravasse inclusive ele e gravasse também o presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, sobre como é que funciona isso, qual a área que vai ser atendida, vai ser abrangida e de que forma as pessoas podem ter acesso a esse sinal da TV Brasil Central e me parece também das rádios Brasil Central AM e FM. Marden, já te cobrei 2 vezes, mande para a gente que eu quero informar melhor o nosso telespectador. Muito bem, mas as pessoas ainda assim estão descobrindo aos poucos que podem assistir a TV Brasil Central de qualquer lugar do Brasil. É o caso cadê o telespectador aqui, o nome dele? Ele só colocou o nome da cidade dele, deixa eu ver se tem aqui. José Alves. José Alves, sou de Eloy Mendes, Minas Gerais. Fico muito triste de o Alexandre de Moraes condenar Bolsonaro doente, só porque pensa diferente, mas não deu nenhum prejuízo para o Brasil. Agora, o outro governo, na opinião do telespectador, que vou pegar lá de novo, José Alves, o outro governo só tem corrupção. Opinião de telespectadores. Mais opinião aqui de mais um telespectador.
telespectadores. Deixa-me ver de onde ele é, daqui de Goiânia. Boa noite, Paulo. Estou ligado, programa de qualidade, parabéns. E diz o seguinte, crime que muitos não cometeram, mas infelizmente isso é Brasil. Amigo Paulo, o defeito do Bolsonaro foi jogar limpo em um país dominado pela corrupção e políticos corruptos por cima de um STF que tem lado e esse lado não é a verdadeira lei. A gente percebe, e eu tento até filtrar, digo aos senhores aqui muito claramente, telespectador sabe disso, eu tento filtrar para não haver ofensa pessoal, principalmente a ninguém, quem quer que seja, de esquerda, de direita, de centro, seja lá o que for, a gente tem um cuidado de não veicular esse tipo de agressão, uma coisa que mesmo que não esteja na lei, a gente faz questão de ter aquela prudência. Nesse caso dessa mensagem não tem nada ofensivo, é apenas opinião. O senhor sente isso também, doutor Moisés Marcioni? O senhor é professor também? Sim. Tá. O senhor sente isso por parte dos alunos? Os alunos para quem o senhor ministra aulas, o senhor sente que eles são mais à esquerda, mais à direita, ou está equilibrado? O que é que o senhor sente dos seus alunos quando o senhor toca em assunto de política? A questão da política hoje, ela divide, infelizmente, a maior parte das pessoas. A gente não discute muito quem é de esquerda, quem é de direita, mas por algumas opiniões já indica. Porque as pessoas, infelizmente, é uma realidade hoje, eu acho na universidade também do senhor, que infelizmente as pessoas que estão lá têm uma opinião subjetiva em relação aos fatos. Mas quando a gente explica a lei, aí eles falam, mas como que a lei fala isso e o STF decide isso? Como que... E começa a questionar. E eu acho que deve ser difícil para o senhor também. Como o senhor explica essas diferenças? Como que se distingue esses elementos? É muito complexo essa divergência entre os polos e também desnecessário. Porque às vezes as pessoas, elas só brigam ideologicamente. Elas não analisam objetivamente a lei como ela é, os fatos como ela é. E devido a essa subjetividade, acaba que só vira briga, discussões desnecessárias. Então, no meio acadêmico, apesar de ter essa possibilidade, é desnecessário, é infrutífero, inútil a gente entrar nessa discussão, exceto quando realmente vale a pena apresentar as divergências dentro do aspecto legal. É nesse aspecto que vale a pena. Não é não, professor? Sim. Eu tenho por princípio, as minhas aulas, eu não discuto política, mas essa questão de poder ensinar, eu digo que muitos dos códigos começam assim, era uma vez... Tá certo? Porque eles viraram contos da carochinha, viraram histórias, né? Viraram histórias e não história, tá certo? Então... Daqueles disquinhos coloridos, você não é dessa época? Sou dessa época. Da Musicolor. Eu sou, disquinho acho que eu sou até antes dessa época ainda. Mas eu falo para os alunos, aqui nós temos as historinhas que estão nos códigos, muita coisa, e tem o que vale de verdade quando se fala dos tribunais superiores. Tribunal superior que eu digo, vamos deixar, o STJ tem feito muita coisa correta, o STJ está agindo corretamente, mas o STF realmente ele tem tumultuado e tem dado interpretação própria, pessoal, para a legislação. Rapidinho, por favor. As leis acabam que a lei fala uma coisa e o informativo do STF que a gente analisa, que a gente estuda, fala outra. Então acaba que a letra se torna um mero papel. Vamos lá, telespectador agora do Espírito Santo, mora em Irupi. Deixa-me ver o nome dele aqui, José Batista da Silva. Ele diz que esse telefone que ele está usando é da esposa, mas ele quer dizer o seguinte, usou o telefone da esposa para dizer, olha, o golpe não acabou não. O golpe começou quando o ministro Edson Fachin inocentou o Lula e aí que começou o golpe. O Bolsonaro não pôde fazer a sua campanha direito por causa da perseguição do STF. O golpe continuou até 8 de janeiro. Teve infiltrados naquela baderna, que teve gente do PT. Quem deu o golpe foi o Lula e o STF. A trama do golpe é Lula e etc, e etc. Eu fiz aquele comentário anterior a essa colocação sua, professor, porque a gente vê aqui com palavras que a gente naturalmente em alguns casos tenta filtrar para não ter nada agressivo, para não dar problema nem para a gente, nem para a emissora, para as emissoras, né, que a gente representa nesse momento, mas que a opinião do povo, eu acho que é a opinião que a gente ouve aqui, é a opinião que a gente ouve nas ruas, ou não? Estou enganado? Não, eu vejo que é assim, principalmente aqui no estado de Goiás, né, a gente vê que tem uma certa tendência aí, na maioria aí, contra, não de esquerda ou de direita, mas criticando o atual governo. A Tânia do Prado mandou uma mensagem, ela que sempre assiste ao programa, dizendo que o programa está excelente.
E que Deus os abençoe. Obrigado, viu, Tânia? Precisamos mesmo de muita bênção, minha amiga. Você não sabe o que é fazer jornalismo nesse país. Vamos lá. Paulo, como é que é? Eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro ajudou aquele filho do Lula que ganhava R$600 por mês, lá no zoológico de São Paulo. E no governo do Lula passou a 6 mil por mês. Gostaria de ver o Lula pegar uma pandemia como o Bolsonaro pegou e ajudou muita gente. Ele ia pedir para sair da presidência. Vai, Caiado, presidente, eu quero ver quem tem peito para encarar o Caiado. Como é que é? A repórter escolheu cidades que terminam como é que é? Com Lândia. Ah, sim. Hidrolândia, Adelândia. Não sei a que se refere, mas está registrado aqui a sua opinião. Deixa-me ver mais mensagens. Meu nome, ótimo programa. Ótimo programa. Eu gostaria de dizer que o crime que o Bolsonaro cometeu foi ser honesto. As estatais com ele deram lucros, ele não aceitava roubos, sinceramente, só Deus para salvar o nosso país desse sistema maligno. Meu nome é Aguinaldo Cabral da Silva, moro em Jataí. Interior também participando, outros estados participando também, eu tenho que encerrar o programa. E se você é Cabral, meu amigo, você é parente de muito Cabral bom, hein? Inclusive o Lindomar Castilho, que na verdade se chama Lindomar Cabral, sabia? Lindomar Cabral. Sabia não. Cantor Lindomar Castilho. Eu conheci dias atrás uma sobrinha dele, pedi para mandar um abração para ele. Não tenho o telefone do Lindomar, gostaria de ter para ligar para ele, para mandar um grande abraço para ele, uma pessoa que apesar de cometer o erro que cometeu na vida, já pagou por isso e merece todo o respeito de todas as pessoas. Quem que não erra, né? Eu já errei. O senhor já errou? Sempre. Sempre? O senhor já errou? Todo mundo está fadado. Ninguém é inerrável. É isso. Advogado criminalista Marcelo Catelli, professor universitário, professor de processo penal. Um prazer conhecê-lo, um prazer recebê-lo. Obrigado por ter vindo. Volte sempre. Igualmente, o prazer foi meu. Né? Espero poder voltar aqui, essa bancada tão privilegiada aqui. Só falar uma coisa do ano da verdade, ano que vem. Sim. Está na mão da gente fazer a verdade ano que vem. É verdade. O tal do títulozinho de eleitor. Título de eleitor. Pense bem, né? Seja lá em quem você pretender votar. Professor Moisés Marcione, advogado, comentarista político também, que já faz parte do time, agora vai fazer também, doutor Marcelo, parte do nosso time. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Paulo Berg, Marcelo. Uma satisfação estar com vocês aí, telespectadores. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, é Moisés Marcione, no Instagram e no Facebook. Moisés Marcione. Tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. Tá bem. Abraço para você, muito obrigado. Obrigado pela participação. Vocês de outros estados também que agora passam a acompanhar a programação da TV Brasil Central, sejam bem-vindos. Vocês vão conhecer muito mais sobre esse estado que é um dos preferidos do Brasil por causa principalmente da segurança. Mas tem outras coisas importantes aqui, a educação e etc, etc. E você vai conhecer um pouco mais. Um grande abraço a todos. A gente volta amanhã. Tchau. Boa noite para você, quarta-feira, dia 17 de dezembro. Tá